Estamos apresentando Painel Eletrônico. De volta com o painel desta quarta-feira, 16 de outubro de 2019, 8h41 em Brasília. E o nosso assunto agora é o pacote anticrime, que está aí sendo analisado por um grupo de trabalho criado para esse fim aqui na Câmara dos Deputados, Márcio Aquilissardi. Pois é, o pacote traz alterações em 14 leis, que vão desde leis pouco conhecidas até mudanças no Código Penal e no Código de Processo Penal. As propostas foram apresentadas ao Congresso em fevereiro pelo ministro da Justiça, Sérgio Moro. Pois é, os deputados também trabalham em um texto que foi também uma proposta elaborada em 2018 por uma comissão de juristas lideradas pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. E a gente vai conversar sobre esse assunto, sobre o pacote anticrime, as alterações, enfim, legais que estão sendo propostas. Para isso, a gente recebe, via telefone, o ministro da Justiça, Sérgio Moro. Ministro, muito bom dia, prazer em tê-lo aqui no nosso programa. Muito obrigado por aceitar o nosso convite e participar do painel eletrônico na manhã desta quarta-feira. Bom dia, eu queria cumprimentar aí todos os ouvintes e agradecer a oportunidade, é sempre bom falar, especialmente para a Rádio Câmara, que tem entre os seus ouvintes os parlamentares federais. Afinal de contas, o pacote nós precisamos convencer os parlamentares, dialogar com os parlamentares a respeito deles e demonstrar o acerto das proposições. Bom dia, ministro. Bom, ministro, o pacote tem algumas diretrizes, basicamente tratando aí de corrupção, crimes violentos e organizações criminosas. São esses 3 pontos na avaliação do senhor que são os pontos mais problemáticos da questão da criminalidade no Brasil? A ideia foi apresentar um pacote de leis, são 3 projetos abrangentes que tratassem assim, não uma reforma grande, ampla, mas sim pontos específicos dentro do direito penal e do processo penal, que se nós fizermos ali pequenas mudanças, isso teria uma grande relevância. Então são medidas que aprimoram a investigação criminal, são medidas que retiram pontos de estrangulamento do nosso processo e algumas medidas que têm uma eficácia direta aí em relação à criminalidade. E abrange tanto o crime organizado, o crime violento, como a corrupção. Porque, no fundo, assim, cá entre nós, os 3 problemas estão relacionados. Uhum. Pois uma coisa deputado, é consequência da outra. Eu já gostaria de entrar num dos pontos que talvez seja a grande polêmica do pacote anticrime, que é o chamado excludente de ilicitude. Segundo a mudança proposta no pacote, os juízes poderão reduzir a pena de autores de crime pela metade ou até mesmo não aplicá-la se o excesso doloso ou culposo do autor decorrer de excusável medo, surpresa ou violenta emoção. Esse tema gerou muita controvérsia, muitos deputados e também organizações da sociedade civil ligada à questão da segurança pública criticaram muito essa proposta. Qual é o objetivo dessa matéria que foi incluída no pacote, deputado? Ministro. Olha, tem uma polêmica em cima que acho que não é tanto justificável. Claro que toda proposição é sujeita aí a debate. Mas essa norma, essa proposição, ela tem por base dispositivos legais praticamente com a mesma redação, equivalente, que se encontram no Código Penal alemão e no Código Penal português. Até posso citar o artigo em ambos, por coincidência, no artigo 33. Qual que é a ideia aqui? Embora se pense muito a questão do policial, no fundo seria uma norma que se aplica para qualquer pessoa. Quando alguém é atacado, e responde legítima defesa, eventualmente pode haver um certo descontrole nessa reação e algum excesso ocorrer por conta desse descontrole. Então, o que foi previsto ali é apenas uma possibilidade do juiz, avaliando o caso concreto e as circunstâncias, diminuir a pena ou deixar de aplicar essa pena quando o excesso, veja que alguém que está reagindo a um ataque injusto, se exceder por conta desse descontrole, normalmente é um descontrole emocional. Teve um caso famoso, que foi há alguns anos atrás, de uma artista, de uma modelo, artista, a Carolina Dickman, que foi atacada por um fã obsessivo. O cunhado dela reagiu e na legítima defesa acabou matando o agressor
E talvez naquela circunstância poderia dizer, teria havido algum excesso, mas é o tipo de caso que não se justificaria puni-lo, né? Porque ele estava numa situação de absoluta tensão, ele não é um homicida. Ele reagiu, talvez com um pouco de excesso, mas diante de uma situação de um certo descontrole emocional. Perfeito. Deputado, no grupo de trabalho essa medida foi retirada. O Ministério, o senhor vai lutar para que ele volte nas discussões em plenário? O que eu acho importante, nós estamos estabelecendo aí um diálogo com os parlamentares, buscar alguns denominadores comuns para que nós possamos aprovar a grande maioria do projeto. E isso vai depender desse diálogo. Se entenderem que há espaço para colocar essa proposta no plenário e nós restabelecermos, né, não tem nenhum problema. Eu acho que veja, o fórum deliberativo é o Congresso Nacional. Então, o Congresso Nacional pode rejeitar ou aprovar qualquer uma dessas propostas. Né? O que a gente não pode ter medo é de deliberar, né? Agora, ministro, a bancada feminina aqui da Câmara, uma boa parte dela, temeu e expôs opiniões a respeito dessa questão do excludente de licitude, com temor de que essa questão da violenta emoção ela pudesse justificar, por exemplo, a ação de agressores no caso por exemplo, de uma briga de casal, alguma coisa desse gênero. O senhor acredita que isso não poderia acontecer? Qual que é a avaliação do senhor nessa crítica? Nós conversamos com a bancada e deixamos claro, olha, essa questão do excesso só surge numa situação de legítima defesa. No caso de violência doméstica, a mulher é agredida, não agressora. Então não tem possibilidade disso ser invocado. De todo modo, para afastar receios, né, de uma aplicação indevida do Instituto, nós acabamos concordando, né, com uma alteração com uma proposição específica para que fosse excepcionado, que isso não se aplicaria em caso de violência doméstica. Agora, vamos colocar assim, o projeto é muito mais amplo do que essa previsão específica da excludente. Né? Então, acho que o foco do projeto não é excludente, faz parte do projeto, mas tem outras proposições muito lá importantes. Vamos destacar uma que eu acho que é extremamente relevante. Um dos grandes problemas que nós temos hoje são as organizações criminosas. Né? Elas se fortaleceram nos últimos 15 anos por falta de uma política mais consistente contra essas organizações. Entre as medidas que nós propomos ali no projeto, nós colocamos uma norma que diz assim, olha, alguém que foi condenado por crime praticado por organização criminosa ou por integrar a organização criminosa não obtém benefícios decorrentes do cumprimento da pena enquanto houver elementos probatórios que a pessoa se mantém faccionada. Ou seja, você foi condenado, você está cumprindo pena por integrar a organização criminosa, condição necessária para que você obtenha qualquer espécie de benefício é você sair da organização. Se você permanece na organização, você não obtém benefício nenhum. E qual que é a ideia aqui? Não é manter mais gente por maior tempo presa, mas sim uma norma que visa desestimular que alguém condenado se permaneça faccionado. O preso vai ter que fazer uma escolha. E a escolha básica tem que ser a ressocialização e não permanecer um soldado do crime organizado. Ou seja, essa questão, por exemplo, dos celulares nos presídios, que acaba a gente vê que as pessoas continuam, né, fazendo parte das organizações, continuam inclusive até ordenando ações lá fora, das pessoas que estão lá fora, é justamente esse o ponto, quer dizer, as pessoas que praticarem esse tipo de ato, elas perderiam direito aos benefícios penais. A ideia do cumprimento da pena, alguém é condenado, alguém vai cumprindo a pena, a ideia é que nós trabalhamos com a ressocialização, porque um dia ele termina de cumprir a pena, a gente quer que ele volte como um cidadão, não como um soldado do crime, alguém que vai reiterar a prática criminal. Para tanto, ele precisa fazer uma escolha. Então eu não posso permanecer na cadeia condenado por integrar a organização criminosa e obter benefícios se eu não saio da organização criminosa. Então essa é uma norma, a meu ver, que tem muito potencial. Nós vamos destacar aqui que o governo federal tem sido firme e duro contra essas organizações criminosas. Boa parte desse declínio do número de crimes esse ano em relação ao mesmo período do ano passado, em torno de 20% só a menos de, por exemplo, assassinatos, está relacionado a essa política de maior enfrentamento do crime organizado. Agora, se nós tivermos
melhores instrumentos legislativos, certamente nós vamos conseguir avançar mais ainda. Ministro, e essas novas regras previstas para os presídios de segurança máxima também seguem essa lógica de combater o crime organizado? Sim, sim, sim. Os presídios federais, eles têm sido eficientes, né, para isolar as lideranças criminosas, isso é fundamental. Você não pode prender um líder de organização criminosa e ele continuar comandando o crime de dentro da prisão. Então, um ponto fundamental, né, claro, vamos trabalhar com ressocialização, etc, 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 mas a neutralização da capacidade do preso de continuar praticando crimes de dentro da cadeia, esse é um ponto essencial. E aí nós mexemos um pouco nas regras dos presídios federais para deixar essa tarefa mais facilitada. Hoje é um grande desafio, muitas vezes a gente depende até de algumas interpretações da lei da parte do juiz, nós queremos deixar algumas questões bastante claras na lei. O senhor se refere a questões, por exemplo, como a redução do banho de sol para até 2 horas diárias, monitoramento... Não, isso já tem, mas, por exemplo, o prazo hoje de permanência no presídio federal é de 1 ano, não é prorrogável. Perfeito. Nós estamos ampliando, por exemplo, para 3. Tudo bem que é prorrogável 1 ano, mas todo ano o juiz e o promotor e a polícia têm que requerer prorrogação e se submetem a uma situação, às vezes, de pressão, às vezes uma situação delicada que pode envolver até risco pessoal. Então nós queremos deixar claro, aumentar o período e deixar claro que ele é prorrogável enquanto for necessário, entre outras medidas. Mas tem outras, vamos colocar assim, uma que eu reputo especialmente importante. O Tribunal do Júri. O Tribunal do Júri no Brasil é competente para julgar crimes contra a vida. Basicamente homicídio, feminicídio, esse tipo de crime. Nós prevemos lá na Constituição, o júri é soberano. E tem uma tradição imemorial do júri, né? Desde o século XIII, lá na Inglaterra, que surgiu esse instituto. Nós copiamos em parte, pelo menos para esse tipo de crime. Só que o que a gente vê na prática? O júri se reúne, condena alguém por um crime às vezes brutal, um assassinato brutal. O condenado não raramente sai pela porta da frente, como se aquele veredito não significasse nada. Por quê? Porque o início da execução da pena depende, né, pela legislação, de um julgamento de segunda instância ou de um julgamento em trânsito em julgado, que às vezes pode levar décadas. Isso enfraquece o nosso sistema de justiça, isso dá uma sinalização de impunidade, e isso eu acho que é uma das causas do nosso descontrole criminal, principalmente em número de homicídios, que ainda é muito alto, apesar dessa redução. Então, o que nós estamos propondo? E aí nós estamos nos baseando, inclusive, de precedente do Supremo Tribunal Federal, da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, até um dos relatores desses processos tem sido o ministro Dias Toffoli, no sentido, olha, se o júri é soberano, o veredito de condenação do Tribunal do Júri, ele tem execução imediata. Tá? Não precisa nem da confirmação num juízo de apelação. Então, a partir da condenação do Tribunal do Júri, o homicida ou feminicida, ele já começa a cumprir a pena. Nós achamos que isso manda um recado muito forte contra a impunidade desses crimes de assassinato e tem um potencial muito elevado para reduzir esse tipo de crime no Brasil. Agora, nos outros casos, tratando aí da questão da segunda instância, que é também um outro assunto bastante importante, está inclusive agora na pauta do STF para julgamento, e a questão também está sendo debatida aqui na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, o senhor tem defendido aí a questão da prisão após segunda instância, uma vez que não haveria juntada de provas e fatos a partir do momento em que há uma condenação de segunda instância, ou seja, o recurso à terceira instância, ele seria somente um recurso para revisão de sentença, para reforma de sentença, enfim. Por que o senhor avalia que a segunda instância, após a condenação em segunda instância, a pena pode começar a ser executada, ministro? Olha, essa é a jurisprudência atual do Supremo Tribunal Federal. Né? Existe essa... foi marcado em um novo julgamento, mas a jurisprudência atual, desde 2016, é nesse sentido. A presunção de inocência, na minha avaliação, a presunção de inocência, ela está principalmente vinculada à questão da prova. Né? Para condenar alguém criminalmente por um crime, que significa normalmente uma prisão, precisa ter uma prova que seja categórica, né? Precisa ter certeza. Então esse é o significado básico da presunção de inocência. Ele não está necessariamente vinculado
a efeito de recurso dentro do processo penal. Até porque a gente vê países como lá os Estados Unidos e França, que são dois berços históricos da presunção de inocência, nos quais normalmente a execução do julgamento no processo penal começa logo após a primeira instância. Nem se espera a segunda instância. Então, universalmente, não se tem a presunção de inocência como vinculado necessariamente a recursos no processo penal. Claro que ninguém quer que nenhum inocente seja preso indevidamente, injustamente. Mas o que tem que ser feito? Estabelecer a possibilidade de um recurso a um tribunal superior ter um efeito excepcional, suspensivo, né? Não como regra. Porque senão isso leva daí 20, às vezes 10, 20, às vezes até 30 anos e acaba resultando muitas vezes em prescrição e impunidade. Agora, ministro, uma das modificações que foram feitas aqui pelo grupo de trabalho que estudou o pacote anticrime é a questão do juiz de garantias. Uma ideia aí de que o juiz que faz a instrução inicial do processo, a parte investigativa, não seja o mesmo que vá julgar o processo lá na frente. Ou seja, que, segundo os deputados, isso estabeleceria maior imparcialidade. Qual que é a avaliação que o senhor faz dessa modificação? Olha, essa não é uma proposta originária nem do projeto do anticrime, nem do projeto elaborado lá pelo ministro Alexandre. Eu acho que esse tipo de medida demandaria um debate um pouco mais amplo, talvez no âmbito do projeto do novo Código de Processo Penal, porque existem questões aí complexas que têm que ser consideradas acerca da estrutura do nosso judiciário, né? Nós temos estrutura compatível com uma exigência dessa espécie. Por exemplo, grande parte das comarcas do Brasil só tem um juiz. Como é que vai funcionar daí? Né? O juiz, a não ser que ele seja, como se diz, esquizofrênico, Pois é. que tenha duas personalidades, vai ter dificuldade aí para implantar esse tipo de medida numa comarca de único juiz. E às vezes quando a gente mesmo vai para outras comarcas que tem dois juízes, às vezes um juiz é um especialista em direito criminal e o outro em direito civil. Se nós formos exigir dois juízes para o processo criminal, nós vamos muitas vezes colocar um juiz lá que não tem uma habilidade específica para processo criminal. Perfeito. Então é algo que acho que tem que ser estudado com um pouco mais de cautela e cuidado, e seria oportuno ter aí uma posição, uma avaliação até mesmo do CNJ, né, para saber se há essa possibilidade estrutural de mudança no judiciário. Perfeito, ministro. E com relação a outro ponto que também foi retirado aqui pelo GT, de deputados que está analisando o pacote anticrime, é o chamado plea bargain, que permite que o autor de um crime evite um processo e tenha benefício se confessar a culpa. Um dos argumentos para a retirada desse ponto é que muitas pessoas, mesmo inocentes, atenderiam a confessar um crime para evitar uma eventual condenação maior. Isso, nos países em que isso é adotado, o mais famoso são os Estados Unidos. Isso acontece, ministro? Veja, essa é uma forma de resolução de conflito penal, de um processo penal, uma forma abreviada. Porque o que a gente tem hoje? A justiça, ela tem dificuldade de processar e julgar todos os casos criminais, mesmo os casos cíveis, às vezes até coisas triviais como cobrança de condomínio, levam anos no âmbito da justiça. Então nós temos que pensar em soluções mais fáceis dentro do processo penal. O plea bargain, né, ele se insere nessa proposta. O que é basicamente a ideia? Que após, né, uma acusação recebida, no qual o juiz já fez um controle, tem justa causa ou não para acusação, em audiência, o acusado representado por advogado ou por defensor público, ele e o Ministério Público possam entrar numa espécie de acordo e ele, assumindo a responsabilidade, negociar a pena. Normalmente se faz isso daí reduzindo a pena ao qual ele ficaria sujeito. Essa é uma forma de resolver os processos mais rapidamente e desafogar o judiciário. É essencialmente importante que nós trabalhemos com essas medidas, porque assim, cá entre nós, o cidadão quer que o problema seja resolvido. Quando tem dessa situação de crime, tem uma vítima, a vítima quer ver uma resposta da justiça num tempo razoável. E hoje o nosso sistema, infelizmente, né,
apesar da qualidade dos nossos juízes, dos nossos promotores, dos nossos advogados, não consegue oferecer esse serviço. Então, ali é uma proposta de resolução mais rápida. Foi tomada uma série de cuidados na proposta para evitar que alguém eventualmente inocente se sinta compelido a confessar um crime que não cometeu. Por exemplo, só pode ser feito na fase já judicial do processo, após a acusação recebida, para afastar esse tipo de receio. Eu acho que essa é uma medida muito importante e ela é normalmente recomendada por organismos internacionais, é recomendada por vários especialistas aqui dentro do processo penal no Brasil. Bom, ministro, para a gente fechar, a questão continua, portanto, em andamento aqui na Câmara. Como é que está essa conversa do senhor com os parlamentares, essa articulação política, o senhor que vem, né, da área jurídica e está aí se investido num cargo político e tendo que, enfim, fazer essa negociação. Como é que está aí esse processo? Qual a expectativa do senhor em relação à aprovação dessas propostas em plenário aqui dentro da Câmara e também do Senado? Olha, não é segredo para ninguém que o Congresso ele acabou ficando focado até o momento, nesse ano, na reforma da Previdência, na nova Previdência. Isso era uma pauta prioritária, é compreensível, né, e é uma reforma, vamos dizer assim, muito ambiciosa, né, uma nova Previdência. Não é algo assim trivial, a Câmara e o Senado estão, aliás, de parabéns em relação a isso. E para evitar que houvesse alguma confusão decorrente disso, acabou ficando em segundo plano, né, o pacote anticrime, mas é algo importante que nós conversemos e aprofundemos o diálogo, porque, veja, essas medidas, né, de justiça e segurança visam principalmente proteger as pessoas, um pouco aquele velho ditado policial, né, servir e proteger. Mas também, se nós formos pensar mesmo em termos econômicos, como a própria questão da Previdência, essa insegurança pública, esses altos indicadores de criminalidade, fazem parte daquele custo do Brasil. Isso afeta também não só a segurança das pessoas, mas o bem-estar e o desenvolvimento econômico. Então é o momento de nós aprofundarmos a conversa, né? Temos tido aí um bom diálogo com os parlamentares e compete a nós buscarmos aí um denominador comum em relação a essas propostas. Muito bem, ministro Sérgio Moro, ministro da Justiça, eu quero agradecer demais, ministro, a sua disponibilidade e atender o convite da gente para conversar aqui sobre o pacote anticrime, tratar um pouco dessas questões de segurança pública, que são da competência do Ministério da Justiça, e agradecer muito essa disponibilidade em atender a gente, conversar com a gente e trazer essas informações. E certamente esperamos contar com o senhor em outras oportunidades, para outros diálogos, outros debates importantes sobre temas correlatos à questão da segurança pública, que são, né, de interesse de toda a sociedade brasileira e que, em última instância, está aí ouvindo a gente e formando a sua opinião a respeito desse tema. Portanto, muito obrigado aí por participar conosco e um excelente dia, uma ótima semana para o senhor. Muito obrigado, a gente está sempre à disposição aí para conversar. Obrigado, ministro. Bom dia. Bom dia.